Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula da unidade 2, da disciplina Literatura Surda. Então aproveitem essa disciplina Literatura Surda. Então, se tiver dúvidas com relação à história, adentrem esse mundo. Vejam novidades, acontecimentos. Isso fará com que vocês aumentem o seu conhecimento. Aproveitem, vejam as aulas que estamos passando a vocês. Viram a respeito da literatura e língua de sinais. Então, o que é contar história? Contar história é um hábito antigo. Há muito tempo as pessoas já contavam histórias. E todas as comunidades contam histórias. Comunidades indígenas, de surdos, negras, comunidades alemãs, comunidades japonesas, dentre outras. Sempre contam histórias. Mas contam o quê? Além das histórias, temos piadas, acontecimentos em língua de sinais, inerentes aos surdos, acontecimentos passados, que dizem respeito à história dos surdos, então podem ser contados. Temos diversos tipos. Então agora, com relação a contar histórias e outros tipos de literatura, nós sabemos que é necessário então coletar as narrativas dessas comunidades, de diversas comunidades. Não há somente uma, são diversas. Então essas histórias, elas devem ser coletadas de forma a evitar o desaparecimento. Conforme evidenciado, os autores Alves e Carnop, 2003, evidenciam que os surdos, eles sempre se reúnem com o objetivo de contar histórias, interagir, principalmente histórias preferidas, que são, na verdade, sobre suas próprias vidas. Temos também as piadas, onde promovem uma interação cultural. Fala-se sobre personagens, são incorporados personagens para contar a história. E geralmente as tramas, os teatros, eles acontecem para evidenciar o mundo do surdo e as diferenças desse mundo para com o mundo dos ouvintes, a vida, o desenvolvimento. Viram? De acordo com os autores Cayley e Alsop, 1982, a comunidade surda, ela é diversificada.
as comunidades surdas utilizam língua de sinais, têm essa característica linguística, mas não estão geograficamente em um mesmo espaço, em uma mesma localidade. Estão espalhados por diversos países, por diversas partes do mundo. Percebemos que há pessoas que elas estão em um mesmo espaço sempre, em um mesmo trabalho sempre? Não, há possibilidades desse deslocamento. Por exemplo, em uma cidade, há surdos ali que se encontram em comunidades 2 ou 3 vezes por semana para bater papo. O importante é haver esse contato, é estar juntos, assim como os ouvintes. Então, normalmente, as comunidades surdas, elas sempre se encontram, conversam, encontram com outras pessoas e conversam. Então, sempre há esses encontros, esses momentos para conversar. E isso ocorre sempre. Essas interações, elas acontecem em qualquer espaço, eventos, no bar. Há vários locais para esses encontros, locais diversificados. Então, evidenciamos agora que as características relacionadas aos surdos no contexto social fazem com que os mesmos participem de comunidades surdas, participem de associações de surdos, escolas, lutas por seus direitos, dentre outros, atividades esportivas, várias outras atividades em vários espaços. Viram? Ali evidenciou que a comunidade surda, ela utiliza a língua de sinais para trocas, interações entre surdos em qualquer espaço. Então, acontecem os encontros, bate-papos, eles se expressam, se interagem por meio da língua de sinais. Outra coisa muito importante, as produções literárias em língua de sinais. As pessoas surdas, elas precisam conviver com os ouvintes, interagirem. E onde seria isso? Pode ser no trabalho, em casa, na família. Então é necessário haver essas trocas e receber informações visualmente. Perceber o mundo por meio das relações. Então, o outro é ouvinte, eu sou surdo. Então, isso é uma experiência visual, que não é somente língua de sinais. Existe a língua de sinais, sim, ok. Mas é necessário também comunicar com outras pessoas. Conhecer características de culturas por meio dessas interações. Tudo isso diz respeito à cultura surda. Viram? Temos as associações de surdos, Federação dos Surdos, entidades relacionadas aos surdos, onde os surdos podem interagir, se encontrar 2 ou 3 vezes por semana nesses espaços. Ou seja, tem uma frequência e a associação, na federação.
de acordo com os autores Becker e Kokele, 1980. Então, há uma necessidade, é necessário escolher um local, uma comunidade, para participar, para interagir, para receber informações, se comunicar. Na verdade, não significa que eu quero ser surdo. Não. Diferente disso. Significa que eu sou uma pessoa surda, mas eu desejo ter contato com outras pessoas que partilhem a minha língua, a língua de sinais. De acordo com Cale e Wall, 1985, página 21. Viram? Temos ali uma imagem. Perceberam? Então, de acordo com o autor Killing e Alsop, 1982, eles concluíram que não é somente o domínio, a fluência da língua de sinais. Na verdade, eu sou surdo. Isso é o principal. Eu pertenço à comunidade surda. Não é só isso. Tem mais. É necessário ter atitude de surdo. Por exemplo, participar, compartilhar, estar, auxiliar o outro, interagir com o outro. É importante evidenciar 2 planos. Conseguir interagir, se identificar com os membros da comunidade surda. Isso é o principal. Primeiramente, de extrema relevância, é ser surdo, utilizar a língua de sinais, me mostrar como surdo. A língua de sinais é muito importante nesse processo. Temos também outra relacionada à atitude surda, que é estar nas lutas, não se afastar, interagir nas lutas, servir como modelo. Conforme evidenciado, primeiramente temos a língua de sinais, que é fundamental na identificação da comunidade surda. Muito importante. E tem vários pontos importantes também. Vários viés. Temos os aspectos políticos, sociais, linguísticos, inerentes à comunidade. O que gera mais proteção, força, vigilância para as pessoas surdas nessa comunidade, usuários das línguas de sinais. Desafios são enfrentados, sim, o que nos fortalece por meio dos contatos e da união. Mudanças aconteceram por meio do reconhecimento da língua de sinais, mas isso não é suficiente. Temos uma cultura surda, experiência visual, o uso da língua de sinais, que apoia os encontros, a vida das pessoas nessa comunidade surda. Se acontecer, por exemplo, de zombarem da língua de sinais, a proibição da língua de sinais, o que deve acontecer?
A comunidade surda, ela deve se organizar para se fortalecer a língua de sinais, a identidade surda e a cultura surda. Bom, a literatura surda, ela tem o papel de difundir a cultura surda, de forma que essa cultura tenha visibilidade, as expressões linguísticas e artistas advindas dessa experiência visual. Conforme mostrado, nas imagens temos a tradução, as adaptações e as criações que fazem parte da literatura surda. Mas temos livros, materiais impressos, sinalizações realizadas a essa literatura surda? Sim, temos sim. Vamos ver? Viram os slides? Então temos a história em diversas línguas. Isso é tradução, que pode acontecer em qualquer língua, em qualquer país do mundo. Ou, por exemplo, do português para Libras, para surdos, ou da Libras para o português, da língua de sinais americana para Libras. Então, podemos perceber que na literatura surda tem várias obras impressas, publicadas, dicionários, dentre outros. Isso é uma tradução cultural da língua portuguesa para Libras. Temos outro exemplo. Todos conhecem o autor famoso Machado de Assis. Ele é um exemplo da tradução literária para os surdos. O objetivo da tradução cultural é evidenciar, esclarecer para os surdos a respeito da história da literatura, utilizando a Libras, mostrando expressões claras, de espaços, local, personagens. Então, pode-se incorporar diversos personagens. Por exemplo, temos o Inis, LSB, temos as produções da Arara Azul, que são exemplos de produções na literatura surda. Temos também traduções por meio da língua de sinais, que evidenciam personagens surdos, onde eles mostram sentimentos por meio da língua de sinais. Então, temos várias histórias traduzidas. Isso é próprio da cultura surda.
Conforme mostrado, temos as adaptações. Então, este é um modelo de trabalho também inerente à cultura surda, da identidade. Conforme mostrado, temos também a adaptação, que também é um trabalho da cultura surda, da identidade surda, evidencia a realidade da vida dos surdos e faz necessário substituir a história original, as características dos personagens. Por exemplo, temos Cinderela surda. A Cinderela original, ela é adaptada para a Cinderela surda. Um exemplo. E este é o sinal, Cinderela surda. Primeiro vou mostrar para vocês, resumidamente, a história da Cinderela, porque vocês já sabem, já conhecem, correto? Resumindo, temos o príncipe que encontra a princesa e eles dançam, porém, quase meia-noite, o pássaro canta, que seria um aviso para a Cinderela ir embora. E quando ela vai embora, ela perde os sapatos, não é assim? Então, a Cinderela surda, como acontece? Temos o príncipe que encontra com a Cinderela, ambos são surdos, e ali há uma multidão de ouvintes falando, porém eles dançam. Quando já está quase meia-noite, o relógio da Cinderela surda desperta, avisando-a, ela sai, e com isso ela perde a luva. Perceberam? Então, essa é a diferença. Temos a Cinderela e a Cinderela surda. Uma perde o sapato, a outra a luva. Viram que a Cinderela surda, ela evidencia o quê? A língua de sinais, a valorização da língua de sinais. E esse é um exemplo para as crianças surdas, que ao verem, vão se orgulhar, vão se sentir bem. Esse é um exemplo muito importante da literatura surda. Viram as imagens? Temos ali também o autor surdo, Rosa, página 43, 2011. Então, ali temos também um exemplo de literatura surda, que prioriza o próprio surdo, tornando-se diferente dos ouvintes. E por que isso? Uma vez que o surdo vai evidenciar suas experiências, sua cultura, a língua de sinais. Mesmo que os ouvintes saibam Libras, a língua brasileira de sinais, sejam fluentes, tenham conhecimento sobre cultura surda, participe ativamente dessa comunidade, ele nunca terá uma experiência assim como o surdo. É diferente. Por isso, geralmente, os surdos, eles são capazes de produzir histórias e compreendem as histórias facilmente, as histórias contadas por outros surdos, porque são experiências com as quais se identificam. Viram? Ficou claro?
Ali há uma guilhotina, onde corta-se a cabeça dos ouvintes. E com os surdos, corta-se as mãos. E qual é a diferença? Com relação aos ouvintes, eles roubam, matam, dentre outros, diversos crimes. Então, o que acontece? Corta-se a cabeça. E com os surdos, por que cortar as mãos? Aí nos remetemos a um acontecimento, ao Congresso de Milão. Lembram? Nesse congresso, foi proibido o uso da língua de sinais. A proibição, então, está vinculada a cortar as mãos. Nossa! Vocês conhecem a história King Kong? Então, foi um filme adaptado para os surdos. E como aconteceu isso? Então, vocês já sabem do enredo, onde King Kong pega a mulher. Nessa história, o King Kong é surdo. Então, ele pega a mulher e a mulher fala que é surda. Então, ele sobe no prédio conversando em língua de sinais. Então, eles se apaixonam. Viram? Evidencia o orgulho surdo. Engraçado. Vocês acham estranho? Não, né? Pensem aí. Vocês sabem que o filho, ao cair, ele vai chorar. Os pais ouvem, correm e o pegam, não é isso? Mas, então histórias acontecem. Amigos meus surdos me contam isso. É engraçado alguns acontecimentos. Às vezes o filho está chorando. Aí o pai e a mãe, que são surdos, lembram que ele está querendo assistir um desenho. Então ele ali chama, chora. Aí o pai pede desculpa e lembra que é por causa do desenho que ele assistiu. Cuidado! Viram ali? E isso acontece de verdade. Em qualquer lugar. Pode ser no bar, na rua, em uma loja, em um restaurante, dentre outros locais. Ouvintes, vendo surdos conversarem, e começa a falar mal, fazer fofocas. Então, desculpem, estamos conversando aqui. Cuidado com o que você fala. Isso acontece. Viram? Uma situação perfeita. Isso acontece. No ônibus, vocês sabem que a maioria que estão ali são ouvintes. Então, ao se despedirem, sentam. Não dá para abrir a janela. Então, sentam lá e não dá para se despedir. Então, a comunicação, ela não ocorre. Não adianta gritar. Já com os surdos, nossa! A comunicação. O surdo pode entrar, sentar e dá para bater papo, conversar por meio da língua de sinais. Isso é lindo, não é? Viram que legal? Nossa, vamos criar, organizar projetos novos a respeito da língua de sinais. Então, quero sim, vamos aproveitar, criar sinais. Nossa, eu também quero.
E a pessoa sentada parece que está com preguiça, desinteressada, não vê a importância na língua de sinais e fala de criar gestos e mímicas. Vocês viram a expressão? Então, ele será tirado para fora do prédio. Vejam que legal! Olhem, mas a literatura surda, ela é só no Brasil? Não, tem diversas literaturas surdas em vários outros países pelo mundo, conforme slide. Viram? Então temos diversos materiais, livros. Quem os escreveu? Quem foram os autores? Foram autores surdos. Sim, temos surdos e ouvintes trabalhando juntos também. Alguns ouvintes que conhecem a comunidade surda, conhecem os surdos, conhecem a cultura surda. Então, produzem também obras nesse sentido. Diversos países têm a literatura surda, assim como no Brasil. Bom, então, ali temos o nosso segundo fórum, que falaremos sobre a literatura surda, onde abre-se um novo mundo para o desenvolvimento das crianças surdas. Então é muito importante as crianças surdas, os jovens e adultos se interagirem, terem contato. Isso é muito importante. Na cidade de vocês também, tem eventos, tem encontros, tem espaços com o objetivo de evidenciar essas produções, interagir por meio de piadas, contar histórias, repassar acontecimentos. E isso faz com que ampliem-se os conhecimentos. Bom, então vocês participem do fórum, discutam, é muito importante. Vocês já se conhecem, já são amigos. E agora estão conhecendo a literatura, os conceitos que foram trabalhados na aula 2, ok? A nossa aula está finalizando. Até a nossa próxima aula. Tchau!